A Ilha das Sombras. Francisco não acreditava em mapas que não estivessem no GPS. Como marinheiro experiente, ele ria das histórias de pescadores sobre a Ilha das Sombras. Um pedaço de terra que, segundo a lenda, aparecia apenas quando a névoa estava espessa o suficiente para esconder a própria mão. Em uma tarde de março, o mar decidiu testar o seu ceticismo. Uma névoa súbita, fria e com cheiro de ferro engoliu o seu barco. O motor, antes confiável, tossiu e morreu. O silêncio que se seguiu não era natural. Era um silêncio que pressionava os ouvidos. Foi quando ela viu uma silhueta alta, recortada contra o cinza do céu. Não estava no mapa, não deveria estar ali. Francisco ancorou em uma pequena seada de areia negra. Ao desembarcar, notou que a areia não fazia o som de grãos raspando uns nos outros, mas sim um som abafado, como se ele estivesse pisando em cinzas humanas. Subindo a encosta, ele encontrou uma pequena vila. As casas eram feitas de pedra bruta, sem argamassa. Não havia janelas, apenas fendas estreitas. O mais estranho era a mobília. Mesas postas com pratos de cerâmica, canecas cheias de um líquido escuro e viscoso. Mas ninguém à vista. Olá! Sua voz ecoou, mas o som parecia ser devorado pelas paredes de pedra. Ele entrou em uma das casas. No centro da sala, uma cadeira de balanço movia-se freneticamente. Não havia vento. Francisco aproximou-se e notou marcas de unhas profundas nos braços da cadeira. No chão, uma boneca de pano velha tinha os olhos costurados com fios de cabelo humano. Ele sentiu um arrepio a subir pela espinha. O ar ali dentro era 10 graus mais frio do que lá fora. O sol começou a se pôr, mas não houve um crepúsculo dourado. O céu simplesmente passou de um cinza para um rosto doentio. Francisco decidiu voltar para o barco, mas o caminho havia mudado. As trilhas que ele subira agora terminavam em penhascos abruptos ou em paredes de vegetação espinhosa que pareciam ter crescido em minutos. Foi quando os sussurros começaram. Não vinham de um lugar específico, mas de todos os lados. Eram vozes sobrepostas, falando em um dialeto que lembrava o português, mas com vogais distorcidas e sibilantes. Ele trouxe o sangue novo. A âncora perdeu a alma. Ele correu. Seus pés batiam na areia negra, que agora parecia agarrar os seus calcanhares. Ao olhar para trás, viu vultos altos e magros saindo das casas sem janelas. Eles não tinham rostos, apenas superfícies lisas de pele pálida, onde deveriam estar os olhos e a boca. Eles não andavam, eles deslizavam, como se a gravidade não se aplicasse a eles. Francisco chegou à praia, mas o mar tinha recuado centenas de metros, revelando um cemitério de navios antigos, carcaças de baleias, esqueletos humanos presos em correntes enferrujadas. Seu barco estava tombado de lado, seco sobre o coral. As figuras o cercaram em um semicírculo perfeito. O líder, uma entidade que vestia os restos de uma capa de capitão do século XIX, estendeu a mão. Na palma da mão não havia linhas, apenas um buraco negro que parecia pulsar. Francisco percebeu a verdade terrível. A ilha não era um lugar físico, mas um organismo. Uma armadilha viva que se alimentava de tempo e memória. Cada pessoa ali que ficava se tornava parte da névoa. Um sussurro a mais na orquestra dos condenados. Ele sentiu as suas próprias memórias começarem a desaparecer. O nome da sua mãe, a cor do seu primeiro carro, o sabor do sal, tudo estava sendo sugado para aquele buraco na mão da criatura. Com um esforço desesperado, Francisco pegou o sinalizador de emergência em seu bolso e o disparou diretamente contra o chão da areia negra. A explosão da luz vermelha e calor intenso criou um vazio momentâneo na névoa. As criaturas recuaram, descendo como serpentes diante do fogo. Ele não correu para o barco, ele correu para o mar seco, saltando sobre as poças de água estagnada até que a maré, voltando com uma força sobrenatural, o atingiu como um caminhão. Francisco acordou 2 dias depois, à deriva em colete salva-vidas, resgatado pela guarda costeira. Ele estava fisicamente ileso, exceto por uma coisa. Seu cabelo estava completamente branco e ele não conseguia mais falar. Sempre que ele tenta descrever o que viu, apenas um som sai da sua garganta. O som das ondas batendo contra as rochas e o sussurro rastejante de quem nunca mais encontrará o caminho de casa.
Meses após o resgate de Francisco, a guarda costeira interceptou um pequeno bote à deriva, coberto por uma camada de sal tão espessa que parecia ser esculpido em mármore. Dentro dele não havia tripulantes, apenas uma caixa de metal selada com cera. Dentro da caixa, um diário de cor pertence ao capitão Valério, desaparecido em 1922. As páginas não estavam amareladas, estavam úmidas, exhalando o mesmo cheiro de ferro que Francisco descrevera. Dia 14. O horizonte dobrou-se sobre si mesmo. A Ilha das Sombras não é uma terra, é uma bocarra. Meus homens começaram a mutar. O imediato Jorge acordou hoje com a pele translúcida. Eu consegui ver o sangue dele parando de correr nas veias, transformando-se em algo preto e frio como óleo. Valério descrevia que os outros marinheiros não morriam. A ilha precisava de sentinelas. Aqueles que cediam ao medo primeiro tornavam-se a névoa. Os que resistiam com raiva tornavam-se os vultos sem rosto. O relato ficava mais perturbador conforme as páginas passavam. Valério escreveu sobre como a ilha recolheu os pertences dos naufragos para criar uma ilusão de civilização. As mesas postas que Francisco viu eram memórias sólidas de jantares que os marinheiros tiveram décadas atrás, manifestadas pela própria ilha para atrair novas vítimas. Eles não comem comida, dizia uma anotação trêmula. Eles comem o amanhã, eles tiram de ti a capacidade de imaginar um futuro, até que tudo o que resta é o agora, eterno nesta rocha maldita. O capitão narrou o destino da sua tripulação de 12 homens. Um a um, eles caminharam em direção ao centro da ilha, onde uma fenda no sol pulsava com uma luz azulada e doentia. Eles não foram forçados, eles foram chamados pelos nomes dos seus filhos, das suas esposas, vozes saindo dentro da terra. A parte mais sombria do diário era o desenho final. Valério esboçara uma árvore no topo da montanha da ilha, mas não era feita de madeira. O tronco era composto por colunas vertebrais entrelaçadas. E as folhas eram milhares de línguas humanas que provavam o ar em busca de umidade. Ele percebeu que ele era um arquivo vivo de naufrágios. Cada desaparecimento no Triângulo das Bermudas, desde o século XVI, estava registrado ali. Os marinheiros não estavam perdidos, eles estavam estocados. A última frase de Valério explicava o porquê de Francisco ter deixado ir. A ilha precisa de um mensageiro a cada 100 anos. Alguém para espalhar o medo. O medo é o tempero que torna a alma mais doce para o consumo. No hospital, onde Francisco permanecia internado, o silêncio da noite foi quebrado por um som impossível. O monitor cardíaco começou a falhar, mas o ritmo das batidas não era aleatório. Ele seguiu o ritmo exato das ondas do mar. A enfermeira que entrou no quarto encontrou a cama vazia. No lençol branco havia apenas um rastro de areia negra e um cheiro insuportável de ferro e sal. Na janela do 10º andar, que estava trancada por dentro, havia uma única marca de mão feita de água salgada. Francisco não tinha sido resgatado. Ele tinha sido apenas emprestado para que a história fosse contada. Dizem que, se tu te encostares o ouvido em uma concha e ouvires com atenção, não ouvirás o mar. Ouvirás o Francisco tentando gritar o seu nome. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.